Amanda sempre soube ler silêncio. Não o silêncio comum, mas o silêncio tenso, suspenso, aquele que esconde algo que a pessoa não sabe ou não consegue menos nomear. Era uma habilidade que ela tinha desenvolvido aos 16 anos, quando aprendeu na pele que os piores horrores raramente fazem barulho. Agora, aos 34, professora de literatura, ela era conhecida na escola por ver o que os outros não viam. Pelos colegas, essa intuição era tratada como um dom. Para ela, era só cicatriz antiga funcionando como radar. Na terça-feira de manhã, quando entrou na sala do primeiro B, o radar disparou. Vitória, sentada no canto, parecia menor do que na semana anterior. O moletom estava maior, as mangas escondiam quase totalmente as mãos, e os olhos dela tinham aquela opacidade peculiar, menos a mesma opacidade que Amanda reconhecia em si nos dias em que ainda perdia horas dentro do próprio corpo sem perceber. E havia também a queda repentina nas notas, o sumiço dos trabalhos, as ausências nos intervalos. No primeiro dia, Amanda apenas observou. No segundo, se aproximou com cautela. No terceiro, já tinha certeza. Havia algo errado. No quarto dia, Vitória entregou um texto de escrita criativa sobre um pesadelo recorrente. Um corredor escuro, um homem cuja face nunca aparecia. A sensação de paralisia quando ele se aproximava, a náusea logo depois de acordar. A frase final era que prendeu Amanda. A pior parte não é o sonho, é acordar sabendo que ele volta. Amanda prendeu a respiração. Leu de novo. O corpo dela respondeu antes da mente, o estômago apertou. A pele eriçou. O velho instinto de alerta tomou conta. Ela tentou manter a calma para não projetar seus próprios fantasmas na menina. Mas tudo ali era claro demais. Quando tentou conversar com a coordenação, encontrou a parede de sempre. Podem ser problemas familiares, nada concreto, evitemos conclusões precipitadas. As frases que ela conhecia de cor. Quantas vezes adultos tinham dito o mesmo quando ela, aos 16, era aluna sensível, dramática, inventiva, sempre criando histórias exageradas? Ela voltou para casa naquela noite com uma dor no peito que parecia antiga. O passado e o presente se sobrepondo. Abriu o laptop, pesquisou protocolos, pesquisou casos, pesquisou estatísticas. Nada novo, tudo igual. No dia seguinte chamou os pais de Vitória. A mãe estava inquieta, defensiva, dizendo que a filha sempre foi dramática. O namorado da mãe não parava de olhar o celular completamente desinteressado. O pai biológico de Vitória estava ausente. Havia meses. A adolescência é difícil, disse a mãe, encerrando a conversa como se Amanda fosse uma intrusa. Exagerando, o coração de Amanda pesou. A menina estava completamente sozinha, menos exatamente como ela tinha estado. Ela tentou a escola, o conselho, o protocolo, a polícia, e tudo bateu nas mesmas frases, no mesmo impasse. Sem evidências concretas, não podemos agir. Mas trauma raramente oferece evidências concretas. Ele oferece sinais, e os sinais estavam por toda parte. A tensão no corpo de Vitória quando alguém chegava perto. A forma como ela olhava para a porta como se esperasse alguém entrar a qualquer instante. A dissociação em sala, menos aquele olhar afastado, como se a mente tivesse saído para sobreviver. E então, numa tarde de sexta-feira, Amanda viu Vitória saindo do carro de Fábio, professor de educação física. Viu o sorriso tenso, a pressa da menina. Viu o jeito como ele tocou no ombro dela, menos leve, rápido, porém íntimo demais. Um toque de quem já tocou antes. E a expressão dele, confiante demais. Ajudei com os exercícios, ele disse. Quando viu Amanda olhando, ela pediu. A frase veio limpa, ensaiada. O que Amanda sentiu naquele instante foi uma onda de gelo percorrendo a coluna. Ele não parecia assustado, não parecia culpado, parecia experiente. E isso era pior. Amanda começou a observar. Os padrões surgiram rápido, porque sempre surgem quando alguém sabe onde procurar. Outras meninas recebendo caronas. Outras meninas ficando após o treino, outras meninas isoladas, e quando ela pesquisou o histórico dele, veio a confirmação que ela temia. 3 escolas em 10 anos,
todas com desligamentos consensuais por conflitos internos. O tipo de frase que as instituições usam para esconder falhas graves. O tipo de frase que quase escondeu o homem que destruiu a adolescência dela. Naquela noite, Amanda chorou. Não por medo, por raiva, por impotência, por saber exatamente onde aquela estrada levava se ela não fizesse nada. E então veio o dilema que a corroeu por semanas. Seguir o protocolo, um mesmo que falhou com ela com tantas outras garotas, ou quebrar regras, arriscando carreira, futuro e até liberdade. Mas o que era sua carreira comparado à vida de uma menina de 15 anos? O que era a reputação dela diante do risco de novas vítimas? A resposta parecia simples. Executar era que não era. Nos dias seguintes, Amanda começou a montar o que chamaria de seu plano cinza. Não era ilegal de maneira explícita, mas também não era exatamente permitido. Começou com vigilância discreta, horários, rotas, padrões de movimento do professor. Notou que ele evitava câmeras externas, que usava sempre a mesma rua lateral, que parava o carro alguns metros depois da esquina, onde ninguém veria. Fotografou encontros, caronas, idas ao estacionamento em horários suspeitos. Nada explícito, mas tudo profundamente perturbador. Em seguida, marcou uma conversa com ele. Usou um gravador escondido. Ele veio preparado, sedutor, simpático, com aquele verniz de profissional querido. Amanda manteve o sorriso neutro, enquanto ele falava sobre dar atenção especial às meninas mais vulneráveis. A palavra especial fez seu estômago revirar. Levou semanas, mas ela juntou um dossiê. Fotos, prints, gravações, relatos indiretos, nada conclusivo, porém suficiente para levantar suspeitas reais. E mandou o material anonimamente para a diretoria, o conselho tutelar e a imprensa local. Paralelamente, ganhou lentamente a confiança de Vitória. Primeiro com perguntas abertas, depois com silêncios respeitosos, depois com pequenos gestos de cuidado, sem pressionar. Vitória, no início, negava tudo. Ele só me ajuda. Ele se importa. Eu preciso dele. Frases idênticas às que Amanda dizia quando tinha 16 anos. Mas os olhos da menina diziam outra coisa. O que Amanda não esperava era que Fábio percebesse o cerco. E quando percebeu, ele foi rápido. Predadores quase sempre são um dia. Do nada, a diretora chamou Amanda na sala. Tom Severo enrolar duro. Uma denúncia anônima menos, mas Amanda reconheceu a construção da mentira. A acusação era absurda. Amanda teria comportamento excessivamente íntimo com alunas, que tocava demais, conversava demais, se envolvia emocionalmente além do papel docente. Fábio tinha invertido tudo, tinha se antecipado. E o pior, o sistema acreditou nele. Afinal, ele tinha 12 anos de carreira e uma reputação de professor querido. Amanda, apenas 4 anos na escola e um histórico pessoal do qual nunca falou. Foi vista como alguém hipersensível, traumatizada, propensa a projeções. O pesadelo começou ali. Colegas se afastaram. Portas se fecharam. Rumores correram pelos corredores como veneno. Traumatizada pelo ataque, Amanda quase desistiu. Era como reviver tudo outra vez. Mas então, algo inesperado aconteceu. Vitória viu Amanda ser destruída lentamente, viu a injustiça e, pela primeira vez, encontrou coragem para falar. Não tudo, não de maneira perfeita, mas o suficiente. Ele não é quem vocês pensam. Ele faz coisas que não devia. As frases vieram entre lágrimas, tremores, longas pausas. A diretora ficou desconfortável. Chamaram psicóloga, assistente, conselheira e, em poucos dias, mais 3 meninas surgiram, cada uma com uma história. Todas diferentes, todas com o mesmo padrão. O problema era que denúncias assim, quando feitas tardiamente e sem evidências diretas, eram trituradas pelo processo. Ainda assim, uma investigação interna foi aberta. Fábio, até ali confiante, passou a demonstrar irritação. Disse estar sendo vítima de uma caça às bruxas. Disse que Amanda queria vingança por traumas pessoais. Disse que as meninas eram fantasiosas. A escola ficou dividida. Os pais,
Ainda mais, a cidade, pequena e tradicional, virou palco de opiniões agressivas. O julgamento interno, menos aquele teatro doloroso, onde vítimas são obrigadas a narrar cada detalhe para pessoas que nem sempre acreditam menos, foi brutal. As meninas foram questionadas até a exaustão, contraditas, pressionadas. Algumas quase recuaram. Uma delas até se arrependeu de ter falado, dizendo que talvez estivesse exagerando. Outra chorou tanto que mal conseguia respirar. Vitória, porém, apesar do pânico, manteve-se firme. Talvez por Amanda, talvez por si mesma. Talvez porque era impossível voltar atrás depois de finalmente ter falado. Amanda, como testemunha, foi tratada com suspeita. Suas provas foram classificadas como circunstanciais, obtidas de forma inadequada, sem validade formal. Sua vigilância foi vista como quebra de protocolo, uma falta grave. O dia do julgamento final foi um caos emocional. De um lado, Fábio, seguro, bem vestido, acompanhado por advogado e pela parte da comunidade que o via como vítima. Do outro, Amanda e as 4 meninas, juntas, porém desamparadas pelo sistema. As falas foram longas, dolorosas. As meninas tremeram enquanto contavam. A diretora tentava manter a ordem. Pais gritavam. Alguns diziam que Amanda era apenas uma professora solteira frustrada, buscando atenção. Outros chamavam as meninas de mentirosas. Mas Amanda também viu algo que não esperava. Alguns professores, discretos, olhando para ela com respeito silencioso. Talvez por saberem a verdade. Talvez por finalmente entenderem o peso do que ela carregava. O veredito veio horas depois. Fábio seria desligado da escola por condutas inadequadas e violação de ética profissional, mas não por abuso, menos a palavra que todos evitavam. Amanda também seria demitida por infração aos protocolos institucionais. Um duplo desfecho amargo. Nenhuma vitória real, nenhuma justiça plena. Fábio não foi preso. Sem evidências concretas, o caso criminal não avançou. Ele saiu do município pouco tempo depois, alegando perseguição e injustiça. Amanda sabia o que isso significava. Eventualmente, em outra cidade, outra escola, outra instituição, alguém como ele encontraria espaço para recomeçar. Era o que homens, assim, sempre faziam. As meninas entraram em terapia. Cada uma seguiu um caminho diferente. Uma ganhou força, começou a estudar feminismo, participou de grupos de apoio, outra afundou em depressão por meses. Vitória carregou a culpa de ter exposto Amanda, mesmo sem querer menos culpa que Amanda. Tentou aliviar inúmeras vezes, explicando que ela não destruiu nada. Quem destruiu foi o sistema que deveria proteger. Amanda perdeu sua carreira, menos aquela que era sua identidade, sua missão, sua vida. Perdeu amigos da escola, perdeu a sensação de pertencimento. Ganhou em troca noites de insônia, crises antigas retornando, lembranças de seu próprio agressor voltando como lâminas frias na pele. Mas também ganhou algo inesperado: propósito. A raiva não adoeceu, ela se transformou. Ao longo dos meses seguintes, Amanda começou a atender meninas que precisavam de ajuda. Primeiro informalmente, depois de forma organizada, criou um grupo, depois um projeto, depois uma pequena organização não governamental, não por heroísmo, mas por sobrevivência. Era o único caminho que fazia sentido, a única maneira de transformar o horror em algo que, pelo menos, impedisse outras de caminharem sozinhas rumo ao mesmo buraco escondido. Ela nunca mais voltou a ensinar numa escola tradicional. O sistema tinha deixado claro que não havia lugar para ela ali. Não para alguém que vê demais, sente demais, fala demais, mas nos corredores estreitos da organização não governamental, entre meninas com vozes trêmulas e olhos cansados, Amanda encontrou o que sempre buscou: não redenção, não paz, mas utilidade. E, com o tempo, isso foi suficiente. Vitória continuou em terapia. Avançou, recuou, avançou de novo. Um dia disse a Amanda: "Eu teria morrido se você não tivesse visto." Amanda não respondeu, só segurou a mão dela. Outra menina, meses depois, perguntou a Amanda se valia a pena lutar, mesmo quando nada mudava. Amanda sorriu, triste, mas firme. "Vale, porque você
muda. E isso nunca é pouco. Quanto a Fábio, ele desapareceu do noticiário e das conversas. Alguns juravam Taílo visto numa academia de outra cidade. Outros diziam que ele abria um estúdio esportivo privado. Amanda não procurou saber, porque a verdade é que predadores raramente recebem o final que merecem. Mas as meninas, sim, elas merecem um mundo onde alguém lute por elas, mesmo quando o preço é alto demais. Às vezes, quando fecha a urgente, Amanda passa a mão pela madeira da porta antes de apagar a luz. Pensa nos dias em que achou que seria engolida pelo silêncio. Pensa nas meninas que ainda vão chegar. Pensa em si aos 16 anos e percebe que no fim não é sobre vitória, é sobre impedir a repetição, é sobre quebrar um ciclo, nem que seja por uma pessoa de cada vez. Amanda segue sem glamour, sem palco, sem reconhecimento, mas segue inteira menos ou tão inteira quanto alguém pode ser depois de tudo. Aprendeu que cura não é um destino, é um trabalho lento, árduo, cheio de recaídas, e que nem sempre a justiça chega, mas a coragem pode chegar, e para muitas meninas é isso que salva. Algumas noites, quando os pesadelos visitam de novo, ela respira fundo, sente o chão sob os pés e lembra: agora ela é adulta, agora ela está no lado certo da porta. E agora, finalmente, ela não está sozinha.